Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na semana passada eu fiz uma aula de introdução à filosofia medieval, deixei para vocês alguns exercícios, pedi 3 exercícios da apostila, não fui muito exigente, né? Pedi bem pouquinho, e agora eu estou aqui para corrigir esses exercícios. Eles começam na página 59 da apostila, questão 2, questão da UF, quando a UF ainda tinha o seu vestibular próprio, né? Antes de entrar no sistema unificado, e agora é o Enem, né? que vale para o ingresso da UF. Mas antes a UF tinha um vestibular próprio, e essa é uma questão de um vestibular antigo, da Universidade Federal Fluminense. Leia o texto citado. A importância do filósofo medieval Tomás de Aquino reside principalmente em seu esforço de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz: as verdades que professamos acerca de Deus revestem uma dupla modalidade. Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão, por exemplo, que Deus existe, que há um só Deus, etc. Estas últimas verdades, os próprios filósofos as provaram por meio de demonstração, guiados pela luz da razão natural. A partir dessa citação, identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Tomás de Aquino. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. São Tomás está falando que tem algumas verdades que nós só podemos conhecer pela fé. Então a filosofia ela é capaz de dizer, por exemplo, com algum grau de certeza que Deus existe, que só existe um Deus, porque a causa do mundo tem que ser uma só. Então são reflexões lógicas, metafísicas, filosóficas. Agora, tem certas verdades sobre Deus, como por exemplo o fato de Deus ser uno e trino, ser um só, mas em 3 pessoas, que nós só sabemos mediante a fé. Não foi nenhum filósofo que chegou a essa conclusão sozinho. Nós sabemos porque foi revelado assim. Jesus revelou que Deus existe em 3 pessoas distintas. Se não tivesse revelado, se não fosse pela fé, a gente jamais saberia isso. Então, não é verdade que a filosofia sozinha alcança todas as verdades acerca de Deus. Até porque se a filosofia pudesse alcançar sozinha todas as verdades a respeito de Deus, a fé e a religião seriam totalmente desnecessárias. B. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Também não, esse seria um outro extremo, seria o extremo do fideísmo. Um extremo seria o do racionalismo, achar que a filosofia dá conta de tudo. O outro extremo seria o do fideísmo, achar que a fé é o único meio do ser humano conhecer as verdades. Não é. Tanto que São Justino falava das verdades conhecidas pelos filósofos pagãos, que elas pertenceriam aos cristãos. Toda a verdade conhecida por filósofos não cristãos pertence aos cristãos. Ela pode ser incorporada ao patrimônio da fé cristã. Então, não é verdade que o ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade. Há uma série de conhecimentos que podem ser alcançados pela filosofia, sem o aporte da fé. Letra C. A fé é o único meio de o ser humano chegar à verdade. Acabei de dizer que não é. Isso seria o fideísmo, uma postura que sempre foi condenada pela igreja, porque a igreja acredita também que a filosofia é um instrumento eficaz para alcançar a verdade. Não todas as verdades, não a verdade plena, integral, mas aquilo que a filosofia, no seu esforço natural, pela busca do conhecimento, alcança, é válido, é legítimo e pode ser aproveitado pela fé. É isso que os filósofos cristãos dizem. Letra D. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar por seus meios naturais certas verdades. É exatamente o que São Tomás de Aquino está falando. A razão humana é limitada, ela não pode conhecer tudo. Mas algumas verdades, com os seus próprios instrumentos, com o seu próprio empenho, ela consegue alcançar. Por exemplo, que Deus existe, por exemplo, que há um só Deus. Isso não era necessário, não era necessária a revelação, os profetas, a religião. Os próprios filósofos, segundo São Tomás de Aquino, chegaram a essa conclusão sozinhos. Então, a resposta certa é a letra D. Vamos ver por que a letra E está errada. Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Se isso fosse verdade, que o ser humano não pode conhecer nada a respeito de Deus, a própria teologia seria impossível. Como que a gente teria uma ciência acerca das coisas divinas, que é a teologia, se a gente não pode conhecer nada a respeito de Deus?
Isso não é verdade para a filosofia medieval. A filosofia medieval, inclusive, coloca a teologia como a mais importante de todas as ciências. Então é possível sim conhecer a Deus, tanto pela filosofia quanto pela revelação que nós aceitamos mediante a fé, o ato de fé na revelação de Deus. Então, na questão 2, a resposta certa seria letra D, D de dado. Questão 2 da página 59, resposta certa, letra D. Agora a gente tem aqui a questão 3, ainda na página 59, uma questão do Enem. Diz assim, leia o texto a seguir. O que o filósofo cristão se pergunta é simplesmente se entre as proposições que ele crê verdadeiras, não há um certo número que sua razão poderia saber verdadeiras. Enquanto funda suas asserções na convicção íntima que sua fé lhe confere, o crente continua sendo um simples crente e ainda não ingressou no domínio da filosofia. Mas assim que encontra entre suas crenças verdades que podem se tornar objetos de ciência, ele se torna filósofo. É o que diz Etienne Gilson na obra O Espírito da Filosofia Medieval. Segundo o texto de autoria do historiador da filosofia Etienne Gilson, como se caracteriza a filosofia cristã na cultura medieval? Olhando aqui as alternativas, a gente percebe que a única alternativa certa é a letra E. A filosofia cristã se caracteriza pelo esforço em conciliar o conhecimento racional com as verdades reveladas. Fides queris intellectum, a fé que busca o entendimento, a fé que busca a intelecção, a fé que busca a inteligência. Aquele adágio que eu citei para vocês na aula passada, né? Crer para compreender e compreender para crer. Então, o cristão ele já tem aquele conjunto de verdades que ele crê mediante a fé, mas aí ele submete essas verdades ao exame filosófico para ver quais dessas verdades poderiam ser também obtidas de outro modo, obtidas pelo caminho da pura filosofia. Então, há um esforço de conciliação, uma tentativa de compaginar, de harmonizar razão e fé. Porque, como eu disse para vocês, a filosofia medieval parte do pressuposto de que razão e fé provém de Deus. É uma única fonte. Deus que colocou a razão no ser humano para ele ser capaz de conhecer o mundo, é ele também que se revela e que pede do ser humano um ato de fé. Então, como Deus não pode se enganar e nem nos enganar, então não pode haver nenhuma contradição permanente, definitiva, entre razão e fé. As outras alternativas, elas pecam por alguma coisa. Por exemplo, a letra D está falando, a filosofia cristã se caracteriza pela junção das preocupações metafísicas com o projeto científico de domínio da natureza. O projeto científico de domínio da natureza não é da filosofia medieval, da filosofia moderna pós-evolução científica. Então não faz parte do patrimônio da filosofia medieval. A outra diz, a filosofia cristã se caracteriza pela preservação integral da filosofia grega na atualização de seus temas e discussões. A filosofia grega não é totalmente preservada, integralmente preservada. Porque eu falei para vocês que em todos os pontos que a filosofia pagã parecer entrar em conflito com a fé cristã, a filosofia pagã será corrigida. Será corrigida. Não é a fé cristã que se paganiza, mas é a filosofia pagã que é batizada, que entra no universo da fé cristã e, obviamente, sofre as adequações necessárias para que ela se corrija e consiga se amoldar ao patrimônio da fé cristã, para que não haja incoerência. Então, a filosofia pagã ela não é totalmente preservada, ela é adaptada à realidade do cristianismo. Enfim... Outra alternativa diz que a filosofia cristã se caracteriza como extensão inevitável da fé no exame racional que todos os fiéis fazem de sua crença. Não é verdade que todos os fiéis fazem exame racional de sua crença. Isso aí é um esforço, um empenho que é bastante, digamos assim, bastante difícil, né? Submeter a fé ao crivo da razão. Tem muitos fiéis que são fideístas, que não tem esse ideal, né? Essa tentativa de conciliar a fé com a razão. Então aqui está generalizando, está dizendo que todos os fiéis fazem isso, não é verdade. Então aqui na questão 3 então, do Enem, a questão começa na página 59 e o finalzinho dela que está aqui na página 60, a resposta certa seria a letra E de escola. Agora a última questão, Universidade Federal de Uberlândia, questão 3, da página 61. Leia o trecho a seguir. Na medida em que o cristianismo se consolidava a partir do século II, vários pensadores convertidos à nova fé
e aproveitando-se de elementos da filosofia greco-romana que eles conheciam bem, começaram a elaborar textos sobre a fé e a revelação cristãs, tentando uma síntese com elementos da filosofia grega ou utilizando-se de técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades reveladas do cristianismo. Esses pensadores ficaram conhecidos como os padres da igreja, dos quais o mais importante a escrever na língua latina foi Santo Agostinho. Esse primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II até o século X, ficou conhecido como patrística letra D. Filosofia dos padres da igreja, filosofia patrística, que é a primeira fase da filosofia medieval. Pega ali o finalzinho da Antiguidade e o início da Idade Média, a primeira fase da Idade Média, a Alta Idade Média. Nesse período, o filósofo de destaque foi Santo Agostinho. Então, filosofia patrística, filosofia dos padres, primeira fase da Idade Média, destaque Santo Agostinho. Alguém poderia confundir com a escolástica, mas a escolástica já vem num segundo momento, vem na Baixa Idade Média, já é outro momento. Beleza, galera? Então, aqui na questão 3, página 61, resposta certa, letra D, patrística. Eu espero que essa aula tenha servido para esclarecer qualquer dúvida. Um grande abraço. Semana que vem a gente tem conteúdo novo aí.